Hoje nós daremos continuidade, né, ao assunto de nomenclatura, só que hoje levaremos em conta o grupo funcional éteres. Então, com base na IUPAC, nós vamos aprender a dar nome para esse tipo de grupo funcional, tá bom? Bem, o que são os éteres? Os éteres são compostos que ele apresentam um átomo de oxigênio entre carbonos. Então, a configuração dele é até bem fácil de se identificar, porque ele tem um oxigênio entre dois carbonos comuns. Só que, se você observar, existe carbono para um lado e existe carbono para o outro. E a gente precisa dar o nome para os dois lados da cadeia, né? Tanto para um lado que tem um R e o outro R. Porque essa quantidade de R aí, ela pode variar também de um para o outro. Em um lado eu posso ter apenas um carbono e no outro eu ter dois, tá? Então, no nome eu preciso fazer a identificação dos dois lados da cadeia. Então, os nomes segundo a IUPAC para os éteres são expressos da seguinte maneira. Existe um lado de cadeia carbônica para um lado, entre o oxigênio, para um lado do oxigênio, e existe cadeia carbônica para o outro lado. Então, você precisa representar o nome para os dois lados. Como que isso vai acontecer? Você vai escolher a cadeia mais simples, e na cadeia mais simples, você vai usar a regra prefixo, que é aquele número de carbonos, mais ox, tá? Prefixo mais ox, para o lado mais simples. Para o lado mais complexo, que seria a outra região, você vai levar em conta o nome dele como se ele fosse um hidrocarboneto. Então, vai seguir a regra prefixo e infixo com a terminação O. Ah, professora, mas eu vou misturar duas classes. Como é que eu vou saber que é um éter? Pela presença do oxi, tá? Então, esse oxi é o que vai definir, caracterizar que existe, que o grupo funcional é um éter, tá? Mesmo que desse lado você faça a nomeação como se fosse um hidrocarboneto. Bem, então como assim? E aí, você vai escolher o lado mais simples. O que é o lado mais simples? Teoria pode ser o lado menor ou o lado não ramificado. Então, eu observo que esses dois lados são iguais. Então, nesse caso, tanto faz eu escolher o lado para adicionar o ox. Então, eu vou considerar que estou considerando esse lado mais simples. Aí, o nome dele vai ser prefixo, que está relacionado com a quantidade de carbono. Então, como só há um carbono, mete. E preciso dizer que estou falando que estou representando que ele está ligado ao oxigênio, né? E aí, por isso, eu vou adicionar ox. Então, vai ficar metox. Pronto. Agora, esse outro, metox. Agora, esse outro lado, você vai dar um nome como se ele fosse um hidrocarboneto. Só tem um carbono, mete. As ligações aí simples, e vou terminar com O. Então, o nome desse éter vai ficar metox-metano. Observe que para esse lado aqui, eu tenho só uma extremidade, que seria essa ponta. Para esse outro lado, eu também tenho só uma ponta, só uma extremidade. Então, quando acontecer isso, eu posso dizer que eu vou escolher a parte mais simples, tanto faz nesse caso, né? Vou colocar o número de carbonos, porque são 2, et mais oxi, etox. O outro lado vou nomear como um hidrocarboneto. Mas eu observo que nesse perfil eu só tenho uma extremidade para o outro lado. Então, etox, etano. Certo. Esse outro lado aqui, agora eu observo que esse é o lado mais simples e esse aqui não é o lado mais complexo. Então, eu vou chamar de etox também, etox, e vou chamar o outro lado, né, como se fosse um hidrocarboneto. Eteno ou etox, eno. Mas observe que nesse caso, o lado mais complexo, ele só tem uma extremidade, para os 4 exemplos que nós vimos até agora.
Quando eu estou falando de uma outra estrutura que não tem apenas uma extremidade para o lado mais complexo, você precisa escolher uma cadeia principal. E aí é como se ele virasse realmente isso, uma ramificação. Porque se ele tivesse nesse carbono do CH3, eu ia ser fácil de eu dar o nome, porque só existe uma extremidade para o lado. Mas não, agora é como se esse grupo OX, ele assumisse uma outra posição, e eu preciso dizer a posição dele. Então, quando isso vai acontecer? Quando eu observar que não existe apenas uma extremidade no lado mais complexo. Então, esse é o lado mais simples, né? Então, vai ficar MET mais OX. Agora, para escolher o outro lado, eu vejo que não existe apenas uma extremidade. Eu preciso, então, fazer uma escolha de uma cadeia principal. E eu vejo que o caminho é esse aqui, ó. E aí, vou numerar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só que agora eu preciso dizer que o grupo OX está no carbono 2. Acho que eu não consigo escrever aqui. Preciso dizer que o grupo OX está no carbono 2. 2-metox. E dou o nome da parte em verde como se ele fosse um hidrocarboneto. 2-metoxipentano. Quando que eu preciso dizer a posição do grupo OX? Quando eu observar que para o outro lado não existe apenas uma extremidade. Ó. Nesse caso existiu, então foi simples, nesse caso também. Mas observa essa estrutura. Eu tenho essa extremidade e tenho essa extremidade. Então, nesse caso, eu preciso sim dizer a posição do grupo OX. No caso, o grupo metox. Ó, então, esse é o lado mais simples. Esse é o lado mais simples. 2 carbonos, então, et. Vou adicionar o OX. Lembrando agora que na cadeia mais complexa eu não tenho apenas uma extremidade. Eu preciso escolher uma cadeia principal. E aí eu vejo que a maior sequência que eu consigo encontrar, ó, é essa aqui. A maior sequência que a gente consegue encontrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que observe que esse lado aqui, que tem 6 carbonos, ele é um lado que ele não possui apenas uma extremidade. Então, eu preciso dizer a posição do grupo etox. E eu vi que quando eu fiz a numeração, ele ficou no carbono 3. Então, 3 etox. 3 etox. E o nome da cadeia principal, que tem 6 carbonos. Então, ex. Ligações simples, an e o. Então, etox-hexano, o nome desse éter. Bem, observe que essa estrutura aparentemente é simples. Aparentemente ela é simples. Mas observe que eu tenho uma região mais simples, que seria... Essa região aqui é a mais simples. Então, é a parte que vai estar ligada ao OX. Como só tem um carbono, né? Então, MET mais OX. MET mais OX. Certo. Agora, observe que o lado mais complexo, ele não tem apenas uma extremidade. Nesse caso, ele tem 3. E aí, o que é que você vai ter que fazer? Escolher a cadeia principal. Né? Então, vou escolher a cadeia principal, que é aquela cadeia que tem maior número de carbonos. Então, eu posso seguir essa sequência, 1, 2, 3. Ou poderia vir 1, 2, 3 e dobrar aqui para a direita, tá? Mas vou manter esse padrão aqui. Bem, e observei que quando eu escolhi a cadeia principal, nesse caso, sobrou uma ramificação também. Sobrou um metil. Então, eu preciso numerar a cadeia principal, que vai ser 1, 2, 3. O grupo OX ficou no carbono 2. Então, eu preciso dizer a posição dele, porque ele está ligado a uma cadeia que não tinha apenas uma extremidade. Então, eu preciso dizer a posição dele. Então, 2-metox. Pronto, então a gente falou da posição do grupo metox, porque ele poderia estar no carbono 1, poderia, isso já levaria uma outra estrutura. Por isso que nesse caso, quando houver mais de uma extremidade na cadeia mais complexa, você precisa escolher uma cadeia principal, ou seja, a maior sequência, e ver se vai sobrar ramificação ou não. Bem, nós vimos aqui, né, quando escolhemos a cadeia principal, que ela é uma cadeia principal que tem uma ramificação. No caso, é o metil que está no carbono 2. Então, depois de botar o nome do grupo metox, eu completo as informações da cadeia principal.
Então, 2-metil, propano, nome da cadeia principal. Então, essa é a cadeia principal, propano. Está dizendo que na cadeia principal, no carbono 2, existe um metil, existe um CH3, e que também nesse carbono está ligado o grupo metox, ou seja, o CH3 com o O. Gente, aqui é um outro éter, um oxigênio entre carbonos. Já vejo que o lado mais simples é esse lado aqui. Lado mais simples. Então, ó, o grupo MET mais oxi. Quantidade de carbono é MET, né, mais oxi. Agora eu observo que o lado mais complexo não tem apenas uma extremidade. Então, eu preciso fazer a escolha de uma cadeia principal. Então, ó, vou escolher essa cadeia principal aqui. Que é aquela sequência que tem maior número de carbonos. Se eu vinha para cá, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Poderia descer para o CH3 ou poderia continuar. Tanto faz a escolha aqui da cadeia principal. Bem, observei que quando eu fiz isso, né, sobrou um CH3 aqui, sobrou um CH3 aqui também. Preciso numerar da extremidade mais próxima do grupo funcional, do grupo metox. Então, vai ser esse lado aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu fiz isso, observei que o grupo metox assumiu a posição 2. Então, boto aqui 2 metox. 2 metox. Vou agora dar o nome da cadeia mais complexa. E a cadeia mais complexa tem ramificação. Então, eu preciso falar dessas ramificações. No caso, são duas metilas, uma que está no carbono 2 e uma que está no carbono 4. Dimetil, pois são duas metilas, dimetil. E o nome da cadeia principal, que tinha 5 carbonos. Pente, só ligações simples an, e termino ele como se ele fosse um hidrocarboneto. Ó. Então, o nome dessa substância é 2-metox 2,4 dimetilpentano. Bem, então eu já vejo que esse lado aqui é o lado mais simples, né? Então, 2 carbonos, et, e vou terminar com ox. Ox. Só que agora eu vejo que o lado mais complexo, ele não tem apenas uma extremidade. Ele tem duas extremidades. Então, eu preciso fazer a escolha de uma cadeia principal. Então, ó, então, tanto faz aqui. Tanto faz não, né? Vai ser só essa aqui mesmo. Então, o caminho para mais complexa vai necessitar ser esse aqui, ó. Que é a maior sequência, né? A maior sequência é essa. Só porque a representação dobrou, mas poderia ter continuado para cima. Então, essas coisas, às vezes, da estrutura, elas vêm só para realmente causar alguma confusão. Mas essa estrutura poderia estar para cima todinha, mas aí deu uma curva ali só para pensar que era uma ramificação. Preciso numerar. Agora, observa que nós temos aqui dupla e nós temos o grupo funcional. Então, mesmo que a dupla esteja no 1 aqui, quem manda na extremidade é o grupo funcional. Então, essa é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 carbonos, X. Agora, existe uma dupla no carbono 5. 5, e termino com O. Mas preciso ter dito a posição do etox, né? Ele está no carbono 2, então venho completo aqui. 2 etox. X5N. Lado mais simples é esse aqui. Já identifiquei como um grupo etox. Etox. Agora, para o outro lado, eu observo que não existe apenas uma extremidade. Então, eu preciso fazer a escolha de uma cadeia principal, ou seja, uma cadeia que tem o maior número de carbonos. Então, tem essa sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem essa opção. Teria essa outra opção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teria essa opção. Poderia subir aqui o 7 para cá e observo que essa é a maior cadeia, né? Essa aqui é a maior cadeia carbônica. Ó.
Então, a maior cadeia foi essa daí. Então, aquelas outras que a gente tinha proposto no início, essas outras que nós tínhamos proposto no início não são cadeias principais. Eu vou apagar aqui. Mas observei e preciso fazer a identificação dessas ramificações também. Existe uma ramificação aqui, existe essa ramificação aqui. Então, vamos lá. Preciso dizer que elas existem. Então, isso vai acontecer depois do oxi, tá? Então, o grupo metil e o grupo etil. As ramificações do grupo funcional vou organizar em ordem alfabética, né? Ordem alfabética. Então, o etil vem primeiro, ele está no carbono 4. 4 etil. O metil está no carbono 6. 6 metil. O nome da cadeia principal vai ser oct. Tem uma dupla no carbono 3. 3 em, termino com ol. E preciso dizer a posição do ox. Ele está no carbono 3, então 3 etox. 3 etox, 4 etil, 6 metil, oct 3N.